Fala galerinha, professor Igor falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2021, segunda aplicação. A escala de temperatura Delisle, grau D, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph-Nicolas Delisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala Delisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Então, está aí o gráfico. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Então, eu percebo, o gráfico é uma reta, né? Então, consequentemente, é uma função de primeiro grau, né? Função de primeiro grau. Vai ter uma forma y igual a ax mais b. Toda função de primeiro grau tem a forma y igual a x mais b. Ah, professor, mas em vez de x é grau Celsius, seria o C, né? E em vez de y é graus D, né? Então, o y seria D. Depois a gente faz essas trocas das letras, né? Mas vamos tentar primeiro encontrar quem é a função. Aí, de cara, eu já consigo saber que esse b aqui vai ser 150. Porque a gente sabe que o b, no gráfico de uma função de primeiro grau, o b é o ponto onde esse gráfico toca o eixo y. Então, já sei que esse b é 150. Falta só descobrir o a. E aí, como que eu faço para descobrir esse a? Em toda a função de primeiro grau, esse a vai ser a variação de x, a variação de y pela variação de x. Variação de y pela variação de x. Aí, vamos lá. Qual que é a variação de y? Desse ponto para esse ponto, né? Nesse ponto aqui o y é 150, já nesse ponto aqui o y é 0. Então, quanto foi que variou o y? 150? Não, menos 150, porque ele está diminuindo, né? Então, a variação de y é menos 150. E a variação de x? Nesse ponto aqui o x é 0, nesse ponto aqui o x é 100, variação de x foi 100. Né? Simplificando aí, né, dá para dividir por 50, vai ficar menos 3 meios. Então, a minha função vai ser o seguinte, ó, y vai ser menos 3 meios de x mais 150. Né? Y é menos 3 meios de x, que é o coeficiente angular, que a gente chama da função, né? Mais 150, que é o coeficiente linear. Vou multiplicar tudo por 2 aqui, porque você percebe que essas expressões elas não têm fração. Né? Então, para tirar a fração da expressão, eu vou multiplicar tudo pelo denominador. Então, vai ficar como? Ó, 2y, o menos 3 meios vezes 2, o 2 vai cancelar, vai sobrar menos 3x, e 150 vezes 2 vai dar 300. Vou passar o 3x para lá, vai ficar assim, ó, 2y mais 3x igual a 300. Só que, na verdade, não é y, né? É o quê? D. Então, isso aqui é 2D, e, na verdade, não é x, é c, mais 3c igual a 300. Então, eu vou só procurar qual é a alternativa que está essa resposta. Ó. 2D mais 3C igual a 300. 2D mais 3C igual a 300. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Então, questãozinha aí, uma questãozinha bem simples, né, de função de primeiro grau. Lembrando que função de primeiro grau, pelo fato do gráfico ser uma reta, você pode classificar essa questão também como uma questão de geometria analítica. Né? Geometria analítica envolve equação de reta. O que ele está perguntando aqui, essa relação algébrica é a equação dessa reta. Né? Mas você vê que eu resolvi por função de primeiro grau. Poderia resolver também por equação de reta, calcular aquela história lá do determinante e tal, mas eu acho mais prático, né, você fazer pela equação da reta, pela função de primeiro grau. Beleza? Então, gabarito letra D. Essa foi mais uma questão aí do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.